Bom dia, tudo bem? Vamos começar com a nossa aula de português, caracterizando o gênero textual. Então eu peço que vocês abram o livro nas páginas 160 e 161 para começarmos. Vamos lá? Leia a seguir um relato de viagem sobre uma interessante curiosidade gastronômica da Indonésia. Eu leio daqui, vocês leiam daí com o livro de vocês, tá? 3 de julho de 2016. Um cardápio exótico. A China paga caro aos indonésios para ter ninho de pássaro no cardápio. Caminhando pela cidade de Kumai, na Indonésia, fiquei quase surda no final da tarde com a zoeira de milhares de pássaros ao redor de prédios no centro da cidade. Nosso amigo Yasuf contou que esses prédios eram, na realidade, condomínios de passarinhos. Como assim? Nesta cidade da ilha de Bornéu, os prédios que parecem de moradia têm a fachada com janelas pintadas de cores alegres na frente, mas são cinzas na lateral e atrás. Os prédios que têm mais de um andar na cidade são os que abrigam os ninhos de pássaros que começaram a surgir na cidade há uns 10 anos, quando investidores chineses perceberam que o clima e a situação eram adequados para criar andorinhão preto, que é a espécie de ave que produz um tipo de ninho exigido pelas empresas que os comercializam e pelos consumidores. Os chineses gostam de comer sopa de ninho de passarinho. A iguaria é comparada ao caviar. A sopa de ninhos de andorinha é uma especialidade da culinária da China e uma das mais caras do mundo e é feita com os ninhos das aves de várias espécies do gênero Aerodramus, que constroem seus ninhos quase exclusivamente com a saliva. Os pássaros, que não são verdadeiras andorinhas, reproduzem-se em cavernas em grandes bandos e podem também utilizar edifícios mais ou menos fechados que imitam o habitat dessas aves. O preço de 1 quilo de ninhos pode atingir $10.000 e uma tigelinha de sopa custa de $30 a $60 nos restaurantes chiques da China. Um dos aspectos que aumentam o preço desta iguaria é o fato de a medicina tradicional chinesa atribuir poderes curativos e também afrodisíacos. Os pássaros constroem ninhos após ninhos e ao verem que destruídos, conforme eles foram destruídos, os pássaros consomem outros ninhos. Os chineses coletam esses ninhos, limpam em um processo de esterilização e os vendem. A demanda muito grande fez surgir um negócio lucrativo na cidade de Kumai e virou uma fonte de riqueza, apesar da insalubridade causada pela invasão das aves. Quem escreveu esse texto foi Heloísa Schurman, tá? Um cardápio exótico. Então aqui nós temos, olha que interessante esse texto, hein? Para enriquecer nosso conhecimento. As palavras e o texto, aqui já são palavras para enriquecer o nosso vocabulário. Iguaria é a mesma coisa que comida saborosa. Caviar,
nome dado às ovas de esturjão, que é uma espécie de peixe. Insalubridade, situação ou local que não é saudável, com exposição a agente nocivo à saúde. Então vamos responder as questões, né? A pergunta 1. Qual é o nome do lugar descrito pela narradora e onde fica? Então vamos responder. Exercício 1. Qual é o nome do lugar descrito pela narradora? Onde fica, né? Em Kumai, na Indonésia. Kumai, na Indonésia. Tá? 2. A situação é narrada em primeira pessoa. Circule no texto a palavra que comprova essa afirmação. Então, ela utiliza verbos em primeira pessoa. Por exemplo, estudei, cansei, fiquei. Em que lugar do texto eu vou ajudar vocês? Que comprova que esse texto foi escrito em primeira pessoa. Olha só, lá no segundo parágrafo, caminhando pela cidade de Kumai, na Indonésia, fiquei, tá? Então, vocês irão circular o verbo fiquei, porque ele comprova que o texto foi escrito em primeira pessoa, tá? Então, no exercício 2, que pede para você circular a palavra que comprova essa afirmação que foi escrita em primeira pessoa, é a palavra fiquei no segundo parágrafo. 3. Existe alguma indicação na data do registro do diário de viagem? Qual é essa data? Sim, né? Lá no começo, ó. Sim. Qual é essa data? 3/7/2016. 3/7/2016, tá? No exercício 4. Qual o principal assunto narrado por Heloísa, que é a autora desse texto? E aí, qual é o principal assunto narrado por ela? Né? A narradora, ela descreve, ó, a narradora, ela descreve como os comerciantes da Indonésia vendem, né, cultivam ninhos de pássaros para essa iguaria. Então, a narradora descreve como os comerciantes cultivam ninhos de pássaros. Para quê? Para vender. Tá? Então, olha só. Na atividade 4, na pergunta 4, qual o principal assunto narrado por Heloísa, a autora? A narradora descreve como os comerciantes cultivam ninhos de pássaros para vender. Essa é o principal assunto do texto, tá? E por que eles vão vender, né? Porque o mercado chinês consome muito esse tipo de iguaria, tá? Tudo bem?
Continuando com a nossa aula, o exercício 5. Vamos escrever um relato de viagem? Observe os quadradinhos a seguir, tá? E escreva em uma folha um texto como se você fosse uma das pessoas representadas na imagem. Crie detalhes para cada situação, a fim de que o leitor possa saber não apenas o que foi feito, mas como o narrador sentiu cada momento que viveu. Então, olha só, esse texto ele tem que ser escrito em primeira pessoa, porque o narrador é você, tá? Então, você vai começar com os verbos sempre na primeira pessoa. Eu viajei, tá? Fiquei. Quando eu fui, sempre em primeira pessoa. Nesse texto, tem que ter marcas de sucessão de tempo. O que é isso, né? Quanto tempo durou essa viagem? Que dia que você foi? Com base nesses quadradinhos, tá? Com base nesses quadradinhos que tem essas cenas a seguir. O texto também tem que apresentar detalhes, tá? De como foi esse relato de viagem. E também tem que despertar no leitor o desejo de ler. Então, um texto muito criativo, tá? Muito interessante. Então, em uma outra folha, vocês irão colocar o cabeçalho, uma produção textual tem que conter um título, tá? Então, vocês irão colocar aqui, a atividade é o quê? Criar um texto sobre relato de viagem, tá? Então, na folha, vocês irão fazer esse relato de viagem, sempre em primeira pessoa. E a tarefa de casa de hoje será as páginas 164 e 165. Vocês irão passar a limpo esse texto da aula de hoje, ó. Releia seu texto com base nos apontamentos que você fez, tá? Passe o seu texto a limpo nas páginas a seguir. Se caso sobrar alguma parte da folha, vocês podem ilustrar esse texto, tá? Então, a tarefa de casa é passar a limpo o texto que vocês fizeram sobre relato de viagem. Vamos corrigir o exercício 5 da página 261, que foi como tarefa de casa da última aula. Complete as palavras a seguir com G ou com J. A gentileza, gentileza com G. Miragem, G. Gesto, G. Jegue, J. E jejum, J. Quem acertou, coloca um certinho aí. Quem errou, apaga e faça a correção certa também. Ajeitar com J. Sujo se escreve com J. Viajante com J. Viajar com J. E viagem com G. Então, essa é a correção da tarefa de casa.